Tratamentos isotérmicos e endurecimento por precipitação. Alunos: Daniel Marcos Rodrigues, Henrique Costa Barbosa de Almeida, Vitor Henrique Aparecido Gouveia. Tratamentos isotérmicos. O que são? Os tratamentos isotérmicos são métodos novos de se alterar as propriedades físicas de um material, sem alterar sua forma final. Existem basicamente dois tipos de tratamentos isotérmicos: a Haus-Tempera e a Mar-Tempera. O objetivo dos tratamentos isotérmicos é mudar as características físicas do material, principalmente o aço, sem alterar sua forma. Haus-Tempera consiste no aquecimento do aço até uma temperatura acima de zona crítica, seguido de esfriamento rápido num meio mantido a uma temperatura constante, dentro da faixa de formação da bainita, aproximadamente 250 a 400 graus, durante o tempo necessário até se produzir a transformação. Em seguida, o aço é esfriado rapidamente até a temperatura ambiente. A Haus-Tempera está representada esquematicamente em diagrama de transformação isotérmica. As estruturas bainíticas obtidas na Haus-Tempera, sobretudo na parte mais baixa do diagrama TTT, caracterizam-se por elevada ductilidade, com durezas elevadas da ordem de 50 Rockwell-C. Dutilidade essa bem superior à da martensita revenida normal, que possua a mesma dureza. Em experiências realizadas em seções de 4 a 5 mm, verificou-se as estruturas bainíticas obtidas de alta dureza, em torno de 50 Rockwell-C, mostravam 35% de restrição no ensaio de tração e uma resiliência de 4,8 kgm, ao passo que a martensita revenida com mesma dureza apresentava restrição inferior a 1% e somente 0,5 kgm de resiliência. Entretanto, é somente nessa zona de altas durezas que as estruturas bainíticas são vantajosas. De fato, na faixa de durezas de 40 a 45 Rockwell-C, a estrutura sorbítica é superior. Na faixa de durezas necessárias para aço-ferramenta, isto é, 60 a 65 Rockwell-C, não é possível obter estrutura bainítica, o que contribui para uma limitação do processo. Outra limitação diz respeito às dimensões das peças, que devem ser de pequena espessura, de modo que, esfriando rapidamente, evita a formação de perlita fina. A grande vantagem do processo é que, devido à estrutura bainítica se formar diretamente da austenita a uma temperatura bem mais alta do que a martensita, as tensões internas desenvolvidas são muito menores. Do mesmo modo, não se verifica praticamente distorção ou empenamento, que é particularmente importante em peças de seções finas e formas complicadas. Uma recente modificação da Haus-Tempera permite empregar o tratamento das peças maiores. O aço, depois de aquecido acima da temperatura crítica, é rapidamente esfriado, de modo a evitar o cotovelo da curva em C, a uma temperatura abaixo de M1, tendo-se assim transformação de pequena parte da austenita em martensita. A peça é, em seguida, imediatamente transferida a um forno cuja temperatura permite transformação à estrutura bainítica. Mar-Tempera. Essa operação consiste no aquecimento a uma temperatura acima da crítica, seguido de esfriamento rápido a uma temperatura logo acima de M1, onde a peça é mantida o tempo suficiente para se atingir a uniformidade de temperatura através de toda a seção. Depois, o aço é esfriado lentamente ao ar através da faixa M1-MF, de modo a produzir martensita. Finalmente, logo a seguir, procede-se a um revenido para se ter a desejada dureza. O meio de esfriamento usado nesse processo é, em geral, um banho de sal. A grande vantagem do processo está no seguinte: o esfriamento relativamente rápido ao ar de uma temperatura logo acima de M1, início de formação da martensita.
Não produz grande diferença de temperatura entre a superfície e o centro da peça, de modo que a formação da martensita ocorre a uma velocidade uniforme através de toda a peça. Eliminam-se assim praticamente todas as tensões residuais, o empenamento e as fissuras de têmpera. Como na austêmpera o processo de martêmpera é limitado a peças de pequena espessura devido à baixa velocidade de esfriamento do banho de sal em que são esfriadas, convém lembrar que a austêmpera e a martêmpera são tratamentos isotérmicos que diferem fundamentalmente. Na austêmpera visa-se produzir bainita, na martêmpera martensita. Como vimos no slide anterior, a austêmpera forma a bainita. Mas, afinal de contas, o que é a bainita? Bom, a bainita é uma microestrutura tipicamente formada nos ácidos. Ela é resultado da decomposição da austenita em produtos de duas fases, a ferrita e a cementita. Este microconstituinte pode ser obtido tanto por tratamento térmico como com resfriado contínuo, como por tratamento térmico isotérmico, no caso a austêmpera. Em geral, a bainita apresenta morfologia acicular. Entretanto, esta ainda é comumente separada em dois tipos, a bainita superior e a bainita inferior. A bainita superior constitui-se de placas de ferrita com carboneto no contorno, enquanto que a segunda, além dos carbonetos no contorno da fase ferrítica, apresenta também carbonetos em seu inferior, normalmente aviados e formando um ângulo de aproximadamente 60 graus com um eixo de crescimento da bainita. A faixa de temperatura que ocorre a transformação banítica em tratamento térmico e isotérmico está localizada entre as faixas de temperaturas para a formação da perlita e da martensita, o que foi falado no áudio no slide anterior. Quando a bainita é formada sob resfriamento contínuo, a taxa de resfriamento necessária para sua formação é maior em relação à formação da perlita e menor em relação à formação da martensita. Alguns elementos de viga podem alterar o intervalo de formação da estrutura banítica, sendo o carbono aquele com maior influência, dentre os mais comumente usados. Basicamente, a bainita ela vai também dar algumas propriedades ao aços, que vão ser chamados de aços bainíticos. Os ácidos bainíticos possuem a característica de alinharem em elevada resistência, próxima da martensita, com boa tenacidade. Esses ácidos costumavam ser de médio e alto carbono. Entretanto, hoje vêm sendo desenvolvidos ácidos com menores teores de carbono e elementos de viga. O diagrama TTT ele é formado por um gráfico que envolve o que envolve tempo, temperatura e a curva de transformação por fase. Basicamente um diagrama que estabelece a relação entre a temperatura em que ocorre a transformação de austenita e a estrutura e propriedades das fases produzidas com o tempo. O diagrama TTT ele pode ser utilizado no processo isotérmico, na verdade ele é utilizado no processo isotérmico, porém, ainda assim, você também tem o diagrama TCC, que é um diagrama tetragonal de corpo centrado, que são as transformações TCC, que são as transformações tetragonal de corpo centrado. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Esse diagrama de transformação ele ocorre quando a transformação isotérmica para uma liga de ferro-carbono com a composição eutetoide. Agora, o que é uma transformação eutetoide? Os ácidos eutetoide, ou então as ligas de ácidos eutetoide, é uma solução sólida intersticial com o teor de carbono de 0,76 do seu peso. O termo eutético se refere ao equilíbrio entre a fase líquida e sólida. Nesse caso, usa-se o sufixo oide, semelhante, ou seja, igual ou semelhante a, para indicar que o equilíbrio ocorre entre fases sólidas. Os ácidos também podem ser hipoeutetoide, quando a composição de carbono está entre 0,022 percentual carbono e 0,76 percentual carbono. E hiperleutetoide, quando a composição varia entre 0,76 percentual carbono e 2,14 percentual carbono. Agora, vamos ver o que é a martensita, que é formada no processo de martêmpera. Bom, a martensita, ou martensite, é feita a partir da austenita, uma solução sólida de carbono e ferro
com um formato centroestrutural cristalino cúbico que é formado pelo aquecimento de ferro a uma temperatura de pelo menos 723 graus Celsius. A formação da martesítica, né, ocorre quando a austenita é rapidamente resfriada em um processo conhecido como têmpera. No nosso caso, vai ser outro processo. A rápida queda de temperatura aprisiona os átomos de carbono dentro da estrutura cristalina dos átomos de ferro antes que eles possam se disparar para fora, resultando em uma ligeira distorção da forma dessas estruturas, aumentando a dureza do aço. Na fabricação do aço, martensita é uma fase metaestável composta por ferro que está super saturada com carbono e que é o produto de uma transformação sem fusão, da austenita. É formada quando o ferro e o carbono, austenitalizado, são resfriados rapidamente ou bruscamente, como no tratamento térmico de Tempel. É uma estrutura monofásica TCC. Vai lembrar que a martesita ela também é formada na martímpera, que é quase um processo de têmpera, só que é um processo isotérmico. A dureza da martesita depende do teor de carbono e dos elementos de liga do aço, sendo que um maior teor de carbono resultará em uma martesita de maior dureza. Os elementos de liga presentes em um determinado tipo de aço determinam sua temperabilidade, ou seja, qual a velocidade de resfriamento necessária, a partir da temperatura de austenitização, para que toda austenita se transforme em martesita. Maiores teores de elementos de certas ligas resultam em maior temperabilidade. A martesita, no estado pós-têmpera, praticamente nunca é utilizada, sendo necessária a aplicação de tratamento térmico posterior à têmpera, o que foi falado também na martêmpera, que logo depois de se fazer ela não se pode usar ela direto. Você tem que fazer um tratamento térmico para mais ou menos reestruturar as microestruturas, porque senão o aço vai ficar muito quebradiço. Esse tratamento térmico, denominado revenimento, tem como objetivo avaliar as tensões geradas pela formação da martesita, além de reduzir sua dureza, para os valores especificados pelo projeto. Portanto, como resultado do tratamento térmico de têmpera, espera-se a formação de uma microestrutura totalmente martesítica, com maior dureza que possa ser atingida pelo aço tratado. Depois, no revenimento, em função do tempo de tratamento e da temperatura, atinge-se a dureza desejada. Foi mais ou menos o que o grupo do David também falou, né, sobre a têmpera, porque os dois processos, tanto a martêmpera quanto a têmpera, são muito próximos. Anteriormente, e agora vamos ver, as estruturas cristalinas, elas alteram as propriedades ferrosas, na verdade. Não são elas definitivamente, mas elas dão uma ajuda e, porém, é como são formados seus grãos. Mas vamos por parte. Por meio, a gente temos dois tipos de estruturas cristalinas, que é a CFC, cúbica de face centrada, e a CCC, cúbica de corpo centrado. Essas estruturas podem ser reconhecidas pelos materiais usados na viga metálica. As estruturas cristalinas, elas têm o seu grão, né, que é um conjunto de células unitárias que formam o cristal com contornos geométricos. Esses grãos vão ser divididos em granulação fina, que vai ter como suas principais características menor temperabilidade, maior resistência mecânica, menor condutividade térmica e elétrica. E a granulação grosseira, que vai ter caracterizada pela pequena quantidade de contornos de grãos, apresentando menor resistência mecânica, maior temperabilidade e menor condutividade térmica e elétrica. Diferentes tamanhos de grãos em um material, diferentes propriedades mecânicas. O que acontece no processo martesita é que ela faz uma resfriação brusca, né? Resfriação brusca que aprisiona os átomos de carbono dentro da estrutura cristalina dos átomos de ferro, antes que eles possam se dissipar para fora, resultando assim numa estrutura mais quebradiça. Então é por isso que depois você tem que fazer um tratamento isotérmico, um tratamento térmico logo após executar a martêmpera, por causa do jeito que se forma a martensita. Ela vai deixar o aço mais quebradiço e aí, como foi explicado no grupo do David, você fazendo esse tratamento, você chega no nível de dureza que você quer. Por fim, nós temos uma breve conclusão aqui sobre os tratamentos isotérmicos. Podemos concluir que os tratamentos isotérmicos são tratamentos assim bem recentes. Então, nós tivemos só essas duas pesquisas sobre eles. Não sabemos se tem mais coisa a ser falada. Eu vi falar sobre um cozimento isotérmico, mas ao pesquisar não consegui achar realmente nada específico sobre isso. São importantes para mudar as características físicas do aço, ou seja, suas características mecânicas, sem mudar a sua forma e sem lhe causar grandes danos. Também é importante que se entenda mais sobre esses métodos,
já que, como eu disse, eles são muito novos. Então a gente não sabe muito bem sobre eles. Então, para se realizar um tratamento exotérmico, é sempre bom dar um estudo mais aprofundado sobre esses tratamentos e ver o que se pode fazer, o que se pode fazer para melhorar, qual é a melhor situação para colocar um aço sobre o tratamento isotérmico e quando se deve usar o tratamento isotérmico. O endurecimento por precipitação é um processo que ocorre quando o tratamento térmico precipita uma fase mais dura do material. Essa fase mais dura é dada por precipitados finos, bem distribuídos, e eles vão gerar uma segunda fase nesse material que vai aumentar as propriedades físicas e químicas, dependendo de qual elemento você vai adicionar. Ele também aumenta a energia necessária para uma maior deformação e a gente vai ver os efeitos agora. Mas primeiro a gente vai ter que ver como é que esses precipitados se formam. E o passo a passo é bem simples. Primeiro você precisa da liga metálica desejada até a temperatura que você tem uma solução sólida completa. Ou seja, quando existe completa solubilização de um segundo elemento no primeiro elemento. Quando isso se resfria, o material, por fim, ele vai ser uma solução metálica supersaturada. Ou seja, vai ser uma mistura desses dois materiais que você escolheu. E com a elevação da temperatura, gradualmente vai vir a precipitação da segunda fase. E essa segunda fase vai ser o aumento de dureza de outras propriedades, dadas pelo segundo material. Infelizmente, esse processo não pode ser utilizado para todo material. Ele é bem situacional. Primeiramente, você tem que ter um grande nível de solução sólida de um elemento no outro. E a solubilidade do elemento B em A deve decrescer rapidamente com a temperatura, senão os precipitados não vão ser formados. Além disso, o precipitado formado tem que ter uma elevada taxa de nucleação. Portanto, de forma resumida, devemos ter um material que seja monofásico em altas temperaturas e bifásico em baixas. Ele tem vantagens também, esse tratamento tem a vantagem de adquirir características que não são naturais dos materiais base. Em geral, eles melhoram as características desse material. Assim como eu falei, aumenta a dureza também. Assim como está no nome da matéria, ele é um endurecimento. Esse tratamento ele pode ser feito em materiais leves, como alumínio também, que dá outra vantagem, por ser um material bem utilizado muito, né, na indústria. Por fim, nós temos a conclusão dos dois processos de tratamento dos aços das vigas ferrosas, né? E vocês podem ver aí essa conclusão. Basicamente, eu recomendo com que vocês vejam as referências que estão passando aí agora. Acesse todos os links, é muito importante estudar elas para um maior conhecimento. Muito obrigado por assistir até aqui.